Oi, gente. Vamos aqui direto com essa aula que explica os conceitos básicos de um laboratório de patologia, para que a gente entenda como é que a lâmina é formada e chegue aos nossos estudos e que a gente possa dar o melhor diagnóstico, tá bom? Então, coisa primária, né? Quando a gente está de frente para a lâmina, o que a gente tem que se atentar? Uma lâmina, obviamente, uma biópsia da pele. Então, a gente primeiro vai olhar a lâmina na macroscopia. Coisa mais básica, olhar esse vidrinho, perceber o que tem aqui. E isso é importante para que a gente evite trocas. Então, se a biópsia está dizendo que você fez uma biópsia de um punch, porventura, 2 milímetros, e você percebe que aquela lâmina que está identificada com um material muito maior, então você já fica um pouquinho suspeito de imaginar que possa ter havido uma troca. Tá? Então, a gente já trabalha com esse tipo de coisa. E, além de olhar a lâmina, a gente tem que reconhecer a coloração especial. O que a gente está vendo? Então, uma coloração clássica, como a hematoxilina e eosina, que é a mais comum, ou qualquer outra coloração que depois a gente vai proceder aos estudos. Tá? A gente tem que lembrar que patologia é uma correlação com a clínica. Então, muitos dos diagnósticos, principalmente os das doenças inflamatórias, é essencial que a gente faça uma correlação. Depende da fase que você biopsia, da lesão que você biopsia, ok? Então, não só o exame puro histológico. Você precisa falar com o clínico, ele precisa realmente escrever um bom pedido médico. A gente também hoje vai aprender a reconhecer os artefatos e as falhas das biópsias, porque elas podem realmente simular algumas doenças e você ficar a ver navios, né, no diagnóstico e chegar a errá-lo, né? Os critérios que a gente usa para os casos devem ser replicáveis. Então, se eu vejo espongiose numa lâmina, eu acho que essa espongiose tem que ser notória para todas elas. Se um diz que é espongiose, outro já diz que não é espongiose, é um pouquinho complicado. Então, você tem que estudar bastante para você entender que eles são bem estabelecidos e facilmente reproduzíveis, né? Lembrar que as doenças são dinâmicas e a lâmina representa isso, mas apenas onde foi biopsiado. Então, eu dei esse exemplo, né, em algumas aulas. Você tem um paciente, porventura, com psoríase. Ele tem placas eritematoescamosas. Ele também tem uma hipercromia pós-inflamatória, talvez até por uma lesão residual da psoríase. Você biopsia essa lesão, então fatalmente vai vir como lesão residual. Então, sempre tomar cuidado do que você fala. Lesão de pele, psoríase, mas se você me traz uma lesão que já é antiga, então o patologista vai responder, ele vai conseguir dizer que é uma lesão antiga. Então, representa aquilo que foi biopsiado. Nem 100% das vezes vai representar o globo, né, o paciente holisticamente. Temos que estudar sempre, porque o conhecimento é dinâmico, então os conceitos que você aprende há 20 anos talvez possam mudar um pouquinho nos próximos outros 20. Então, a gente tem que estudar sempre, pois nós vamos errar. É fato, todo ser humano erra. Tem alguns que erram porque desconheciam, tem outros que erram por má prática mesmo, por querer fazer um laudo mais corrido, um laudo pouco bem feito. Então, cuidado com isso. Nosso trabalho é ficar em cima disso. Antes de mais nada, quando a gente colhe o material, a primeira coisa é imaginar que ele vai ser armazenado. E o melhor conservante é o formol tamponado a 10%. Em momentos que você tem um desespero, o álcool pode ser até usado, mas não é o ideal. O melhor é o formol tamponado a 10%. Depois que a gente faz a biópsia, obviamente vai para o laboratório de patologia, no qual a gente vai proceder ao procedimento de clivagem. Então é aí que o patologista ou técnico da macroscopia vai desenhar para você e definir que é uma lesão, que é um fuso, que é um nódulo, que é o que for que ele receba, ele tem que descrever, né, para ele entender qual é a macroscopia. E daí, como às vezes os materiais são muito grandes para caber numa lâmina só, eles são divididos e colocados em vários cassetes. Esses cassetes vão ser processados, passados pelo processo de parafina, e daí depois vão fazer a microtomia para depois a gente fazer a secagem e a coloração. Tá? E aqui que eu vou mostrar para vocês nesses slides. Tá aqui o detalhe de a gente colocar os fragmentos daquela biópsia, né, que é feito pelo macroscopista, num cassete. Nesse cassete é bom que ele tenha uma identificação completa com os sobrenomes do paciente, as iniciais do paciente, e a localização da biópsia onde foi realizado. Depois a gente vai colocar nos moldes de parafina líquida. A gente depois posiciona o fragmento. Essa parafina vai ser resfriada e vai virar aquele bloquinho. Esse bloco, ainda sem coloração, vai ser microtomado. Então ele vai ser cortado com uma navalha em uma milimetragem muito pequena. Tá? Então está aqui a máquina que faz isso, que é o micrótomo.
Então, um técnico especializado nesse processo vai fazer, e depois ele volta para incluir esse material, vai reparafinar nesse banho, aí depois ele vai secar e no processo final vai fazer os banhos das colorações. A coloração que a gente mais usa, obviamente, é hematoxilina e eosina, né? Hematoxilina dá aquele aspecto mais arroxeado, a epiderme, e eosina dá aquele aspecto mais eosinofílico, as fibras de colágeno, que basicamente povoam a derme. E aqui a lâmina para o seu colega patologista poder examinar. Então, vocês percebam que existe muito trabalho até que ela esteja na mão do dermatopatologista. Como eu procedo normalmente? É claro que isso não é uma regra, mas é a maneira que eu encontrei que mais me facilita, que eu acho que me dá um desempenho melhor, é você reconhecer o tecido de cima para baixo. Então, eu vou ver lá a camada córnea, depois a epiderme, depois eu vejo derme papilar, derme reticular, tecido celular subcutâneo, tá? Como já está aí dividido anatomicamente, perdão. Um detalhe aqui da camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa, camada basal, derme superior e o início da derme reticular. O esquema, a gente lembrando que a derme tem seus anexos, como o folículo piloso, as glândulas sebáceas, as glândulas de suor, tecido adiposo, que é dividido em septos fibrosos e lóbulos de células adiposas. Depois que eu tenho esse assessoramento de entender que é uma biópsia da pele, que essa biópsia chegou até mim, ela veio uma coloração normalmente pela hematoxilina e eosina, eu vou começar a entender a macroscopia dessa biópsia, né? Tipo, o que eu estou vendo aqui? Então, a primeira impressão que eu tenho que ter é uma lesão que predominantemente é uma inflamação ou predominantemente é um tumor. Eu começo com esse primeiro exemplo, que é um tumor, onde ele mostra várias massas de células. Essas células têm um padrão que é levemente mais rosado e vem anexa à epiderme. Então, neste caso, por exemplo, eu estou vendo uma proliferação de células escamosas de vários tamanhos e que tem uma boa diferenciação, até formando pérolas córneas. Então, esse é um caso de um carcinoma espinocelular, tá? Massas de vários tamanhos, núcleos bem hipercromáticos, alguma reação inflamatória, que é natural, e representa esse caso, que era uma lesão ulcerada, vegetante, então um carcinoma espinocelular ou de células escamosas bem diferenciado, já que ele mostrava pérolas córneas. E daí, para a gente fazer o contraponto, nesse caso eu vejo epiderme preservada de longe e uma reação inflamatória, basicamente próxima aos vasos, na região superficial e na região média. Então daí eu tenho uma dermatose inflamatória, que só depois que eu entendo que é uma dermatose inflamatória que eu vou começar a procurar quais são os tipos de células, quem predomina nesse infiltrado, né? Linfócito, neutrófilo, eosinófilo, plasmócito e por aí nós vamos. Então, esse exemplo aqui, a gente mostra uma dermatose que ela tem acometimento da epiderme com acantose, que é o espessamento, e espongiose. Além disso, ela também mostra um foco de paraceratose. Então, várias doenças podem enquadrar nesse tipo de padrão. No entanto, ela tem uma reação inflamatória que tem linfócitos e alguns eosinófilos perivasculares. Então, quando eu vejo eosinófilos perivasculares ou no intestino, eu posso sugerir relação com farmacodermia, com doenças alérgicas ou até verminoses. Então, esse é o porquê que a gente entende das células. E, no caso, isso representaria uma dermatite de estase na perna desse paciente. Artefatos podem ser provocados, né, na feitura das lâminas. Nesse caso, quando aquela lâmina, aquela navalha do micrótomo não está muito boa, quando ela vai cortar o material da parafina, deixa esse serrilhamento. Então, estão vendo que é um serrilhamento com várias fendas. Então, esse aspecto aqui é típico do micrótomo que não está bem afiado. Às vezes, por artefatos de fixação, a gente cria pequenas bolhas, vamos dizer assim, e todas as células parecem que fazem halos claros. Então, até lembra o coilócito, né, da verruga vulgar, que a gente acaba achando que isso aqui é uma doença virótica, quando não é. Ou, às vezes, confunde com melanócitos. Então, esse aqui é um artefato de fixação que a gente também vê na camada córnea. Então, se eu sei disso, eu acabo não embarcando no diagnóstico errado, né? E a partir do momento que a gente define que é uma doença eminentemente inflamatória, a gente vai tentar classificar o padrão de inflamação que a gente tem nesse quadro. Então, esses são os padrões principais que eu vou passar para vocês: perivascular, perianexos,
nodular, difuso, foliculite, padrão fibrótico, padrão das vasculites, padrão das paniculites, padrão de vesículas. Então, acho que o nome já ajuda porque ele já define o que é, né? Então, uma bolha, inflamação da gordura, inflamação do vaso e por aí vai. Esses esquemas do professor Ackermann são muito interessantes, nos ajudam muito a entender onde está cada inflamação. Então, os pontos escuros são a inflamação, que nesse caso é perivascular na superfície. Aqui, perivascular superficial e profundo, padrão inodular e padrão difuso. Então, aí que a gente aproveita. Poxa, professor, e aí, para que eu vou saber isso tudo? Porque a gente sabe que a maioria das doenças se enquadram, né, nesse padrão inflamatório. Isso te facilita muito no pensamento. Então, se eu vejo infiltrado superficial e profundo, claro, de linfócitos, tem toda a configuração clínica e histológica que a gente vai juntar. Mas você já começa a pensar algumas coisas, por exemplo, erupção polimorfa à luz, infiltrado linfocítico de Gessner, todos à custa de linfócitos. Exemplos de dermatose de padrão nodular. Então, se for uma dermatose nodular numa cor mais rósea, você vai até sugerir que possam ser granulomas. Então, sarcoidose faz esse padrão, hanseníase, principalmente a tuberculoide. Outros padrões, por exemplo, de inflamação difusa, aí você pode pensar em doenças do tipo leishmaniose alérgica ou a hanseníase de padrão virchoviano, pensando já nas neoplasias difusas, metástases, linfomas. Então, olhar a lâmina, já ter essa noção, você já vai caminhar para certos caminhos, vamos dizer assim, né? Óbvio. Aqui ele demonstra a reação inflamatória, né? Na região do infundíbulo, que a gente vai entrar no grupo das foliculites. Aqui, quando existe agressão à parede do vaso, né? A gente entra no grupo das vasculites, nas quais a gente lembra de vasculite leucocitoplástica, vasculite trombótica, vasculite séptica. Detalhe aqui do padrão fibrótico, então a gente lembra de esclerodermia, atrofodermia de Pazini Pierini, queloide, outras cicatrizes. Bolhas podem ser formadas, elas podem estar abaixo da epiderme, como nesse exemplo, e podem estar dentro da epiderme. As bolhas podem ser por processo acantolítico, por espongiose, por balonização, que a gente entra no grupo de todas as buloses, vamos dizer assim, e os eczemas podem estar incluídos. Nesses exemplos aqui de baixo, a gente também vai ver o padrão de inflamação do tecido adiposo. Ele pode ser eminentemente nos septos de tecido conjuntivo ou eminentemente nos lóbulos de tecido adiposo. Principal é paniculite septal, eritema nodoso, paniculites lobulares são inúmeras, então lúpus, paniculite pancreática, paniculite por alfa-1-antitripsina, são vários exemplos. Isso é muito importante que a gente possa fazer um gancho para a maneira correta de biopsiar as lesões. Então, assim, se eu tenho uma doença que eu imagino que seja do panículo adiposo, o ideal é que a gente não traga um punch pequenininho, porque realmente não vai ser interessante. Então, por isso, a gente sempre recomenda que em biópsias de profundidade, o ideal é que faça-se um fuso, para que a gente possa trazer, né, o tecido adiposo completo, então septo e lóbulo, para melhor avaliação. Chegando ao final, a gente, depois que decide os padrões, a gente vai começar a entender que células compõem o infiltrado, né? Então, as células básicas do infiltrado inflamatório são os linfócitos, histiócitos, neutrófilos, plasmócitos, eosinófilos e os mastócitos. Esse esquema realmente mostra aqui fibroblasto, alongado, fusiforme, neutrófilo, em geral, núcleo trilobulado, linfócito, um daqueles que normalmente o núcleo é bastante pigmentado, azulado, com escasso citoplasma. O plasmócito ele tem um núcleo excêntrico, citoplasma deslocado para o outro lado. Quando o plasmócito está cheio de imunoglobulinas, ele pode se chamar de corpúsculo de Russell. E os eosinófilos são aqueles mais vermelhos, com os núcleos bilobulados e granulação no citoplasma. O mastócito ele fica assim, com esse aspecto do núcleo central, e o citoplasma levemente granuloso, que fica mais bem visível na coloração de Giemsa. Histiócito, uma célula de citoplasma róseo pálido, às vezes tem esse padrão meio edenteado, e um núcleo em aspecto reniforme, lembrando um rim ou grão de feijão, e muitas vezes com um nucleolo. Histiócitos também podem deglutir, vamos dizer assim, lipídios, eles podem conter lipídios, então são os lipófagos, tá? Ou histiócitos antonizados. Então, aqui a gente vai passar para os exemplos, né, de linfócitos, são esses pequenos, redondos, citoplasma praticamente inexistente e o núcleo bem roxo. Já os plasmócitos são esses aqui do exemplo, núcleo para um lado,
citoplasma para o outro. Núcleo para um lado, citoplasma para o outro. Plasmócitos, a gente tem aquela coisa de achar que eles sempre estão num conteúdo de sífilis, né? Então, uma doença sifilítica, a gente vai perceber que tem plasmócito, mas não só aí. Então, plasmócito pode ser visto em leishmania, em doenças do colágeno, como lúpus e esclerodermia, claro, em tumores como plasmocitoma. Então, existem vários motivos para encontrarmos plasmócitos. Lesões ulceradas também podem revelar plasmócitos. Então, detalhes de outros plasmócitos. Aqui a gente mostra um exemplo de uma mastocitose, no qual a gente vê um acúmulo de mastócitos na derme superior e média. Esse padrão que o pessoal fala muito sobre vidro, ovo mexido, ovo estrelado, na verdade. Então, olha aqui o detalhe. Núcleo no centro, citoplasma na periferia, o citoplasma levemente granuloso, que quando a gente usa a coloração do Giemsa, ele fica bem granulosinho. Esse padrão mais roxinho. Os neutrófilos, células arredondadas, com os núcleos em geral trilobulados. Neutrófilo em geral sugere possivelmente infecção, mas não só isso. Um dos casos que a gente mais vê neutrófilo é a psoríase, fazendo a pústula espongiforme de Kogoge e o microabscesso de Munro. Tá? Então, quando eu vejo a coluna de neutrófilos na epiderme, chegando até a camada córnea, eu sempre vou pensar numa possibilidade histológica de dermatofitose, candidíase, impetigo. Às vezes, doenças como imunoboloses do tipo pênfigo foliáceo podem chamar neutrófilos. Tá? Aqui detalhe de neutrófilos acumulados na papila dérmica, muito sugestivos daquela dermatite herpetiforme, então uma doença não infecciosa que acumula neutrófilos. Então, temos vários casos de neutrófilos na pele. Aqui o detalhe das células muito características, citoplasma bem rosa-vermelho, núcleo em geral bilobulado. Então, daí nós vemos os eosinófilos. Eosinófilo no intestício tem várias causas, as principais: farmacodermia, as verminoses e as alergias. Mais aqui um detalhe dos eosinófilos. Coloco agora para vocês os istiócitos. Então, os macrófagos teciduais, eles em geral têm citoplasma rosa pálido, o núcleo mais alongado, muitas vezes com nucleolo. Em outros momentos, eles podem se aglomerar, formando as células gigantes. Podem ser do tipo corpo estranho, célula de Langerhans e célula de Touton, que nesse caso o exemplo é de uma célula de Langerhans. Então, doutores, passamos aí para um critério básico. A gente precisa entender como é que a lâmina é feita, como é que ela chega até o microscópio, a correlação toda clínica em falar com o seu clínico dermatologista e como você vai proceder com essa biópsia. Tá? Então, essa aula introdutória também é muito interessante, espero que vocês tenham gostado. Espalhem o material aí, podem compartilhar e um abraço para todos. Obrigado.